você? Tudo bom? Começar esse canal aqui, eu quero começar falando sobre a geopolítica. E para falar sobre geopolítica, a gente tem que ir para a geopolítica profética e trazer para as atualidades de hoje. O que é a geopolítica profética? A geopolítica profética é um estudo que relaciona assim os acontecimentos mundiais com profecias bíblicas. Ela observa as guerras atuais, guerras que vêm acontecendo há muitos anos já, alianças entre países e também as crises mundiais. Então nós vamos ver surgimentos assim de potências globais, nós vamos ver conflitos sempre envolvendo Israel. Esses eventos aí são analisados à luz das profecias da Bíblia Sagrada, especialmente em livros como lá em Daniel, Ezequiel, o livro de Apocalipse. Esses livros aí, amados, eles falam sobre impérios, guerras e acontecimentos antes do fim dos tempos. Isso tudo que está acontecendo. Nos finais dos tempos, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, eles falam sobre esses acontecimentos. Mas é só esses livros? Não, tem diversos outros livros também que vão falar sobre a escatologia. Mateus 24 é um deles, né? Então, mas vamos focar nesses 3 livros, que é mais direto sobre geopolítica. Então, o centro da geopolítica, assim, mundial, e uma geopolítica profética, nós não podemos deixar, então, Israel de fora. Israel é o epicentro das profecias bíblicas. Então ele é o epicentro. Tudo tem que acontecer aqui profeticamente, vai acontecer em Israel. A Bíblia já anunciava que Israel seria restaurado como nação, cercado por inimigos, foco das atenções mundiais. Isso se cumpriu quando nasceu o Estado moderno de Israel. O Establishment of the State of Israel. Isso aqui foi criado em 1948, né, quando Israel ele foi novamente assim, considerado, né, uma nação. E depois disso, nós vemos aí guerras no Oriente Médio se aumentando cada vez mais. Jerusalém se tornou-se então um centro de disputas. Alianças globais começaram a girar em torno daquela região. Então nós podemos ver aí as nações proféticas de Ezequiel, lá do capítulo 38 de Ezequiel. Nós podemos ver assim um dos textos mais estudados, que é esse Ezequiel 38, que fala de uma coalizão contra Israel. O líder é chamado Gog, da terra de Magog. Alguns estudiosos já associam, né, Magog como o quê? A região da Rússia. E Pérsia, né? A Pérsia, lógico, é o Irã, né? O atual Irã é a Pérsia. Gomer é a região ali da Turquia. Hoje vemos exatamente essas alianças crescendo entre Rússia, Irã, Turquia e assim por diante. Você vai ver 5 países ali que estão, né, assim, cada vez mais aliançados. Esses países têm aumentado não somente ali as alianças, mas a cooperação militar deles. O Oriente Médio, para vocês terem uma ideia, é o barril de pólvora do mundo. Você que não sabia,
O Oriente Médio é o barril de pólvora do mundo. O Oriente Médio concentra petróleo, rotas comerciais, religiões mundiais. Olha só para vocês verem. Principais tensões estão entre Israel e Irã. Israel tem conflitos ali muitos grandes que estão sobre Israel. Se você olhar para a Síria também quer ali confrontar com Israel. Então, se você começa a olhar tudo isso aí, você vai ver que grupos armados estão querendo tomar Israel. Tem o Líbano também, que é outra parte ali. Ali tem muitas assim, guerras que muitas vezes não é apresentado na televisão, mas tem as guerras. Quando você olha para isso aí, você vai ver o Hezbollah, o Hamas, você vai ver tudo esse grupo aí, e tudo guerreando contra Israel. Por isso, muitos analistas dizem que uma guerra mundial pode começar nessa região. Novos surgimentos, novos blocos de poder. O mundo está mudando de um sistema unipolar para multipolar. Potências emergentes. Olha só, tinha potências aí que não tinha essa visão que está tendo agora, uma visão como você começa a enxergar uma China, uma potência muito grande, e você começa a olhar também para uma Rússia, ali com aquele Vladimir Putin, com um exército enorme também, uma potência também, e vemos também a Índia vindo também. Então, amados, esses países desafiam o domínio ocidental. Esse cenário lembra os grandes impérios profetizados lá no livro de Daniel. Daniel escreveu escreveu, e não somente escreveu, mas ele descreveu impérios sucessivos que dominariam o mundo. Quando você olha para o livro de Daniel, você vai lá e começa a ver quando Nabucodonosor teve aquele sonho daquela estátua. Então, Daniel ele descreve no livro dele possível governo global está para acontecer. Alguns estudiosos conectam a globalização com profecias do livro de Revelação. O livro de Apocalipse fala sobre a globalização. Nesse livro aparece, sim, a ideia de um sistema global, controle também mundial, o controle econômico e a autoridade mundial. Por isso, muitos analistas analisam o tema como moedas digitais. Se olhar para as moedas digitais, controle financeiro global, alianças internacionais. Você vai olhando para as alianças internacionais. Você vê o Brasil está indo, caminhando aí com esse BRICS dele, sempre na contramão daquilo que muitas vezes um país precisa caminhar. O Brasil está sobre o BRICS. O BRICS você vai olhar, Brasil, China, Rússia, Índia. Então, querido, você vai olhar para isso aí, você vai olhar e tem que começar a sentir temor. Por quê? Porque está indo na contramão daquilo que é para se fazer. A parte tecnológica das coisas, você olhar para a parte da tecnologia e controle global. A tecnologia hoje ela é toda formada para um controle global. A tecnologia tem mudado a política mundial. E hoje existe vigilância digital, inteligência artificial, moedas digitais.
Alguns estudiosos relacionam isso com a profecia da marca da besta, né? Mencionada no livro de quem? De Apocalipse, a marca da besta. Lá quando João escreve Apocalipse, ele coloca ali, né? Meia. Eu tenho um livro sobre isso. Fiz uma investigação muito profunda sobre a marca da besta. É um livro muito bom e um livro que eu recomendo. Não é porque eu escrevi não, mas eu recomendo você ler. O relógio profético do mundo, né? Muitos teólogos dizem que estamos vendo sinais. O mundo hoje é um relógio profético. Se você não sabia o relógio profético, é só olhar para Israel. Você olha assim, muitos teólogos dizem, e eu já venho dizendo isso já faz mais de 20 anos que eu falo sobre isso e sobre esse tema. Muitos teólogos dizem que estamos vendo sinais como guerras crescentes. Olha só, né? Havia rumores de guerras. Olha só, já não é mais rumores, já está acontecendo a guerra. Então, alianças militares inéditas, olha, muitas alianças. Veja só uma China com uma Rússia, com uma Índia, com uma Turquia, com o Irã, e você vai vendo essas alianças aí cada vez mais crescendo. Crises econômicas globais. O mundo está em crise. O mundo está em crise. Tensões, muitas tensões, não é só tensões lá no Oriente Médio, não, é muita tensão no Oriente Médio. Isso leva nós a esses eventos que indicariam o quê? Um cenário cada vez mais ali instável, cada vez mais inevitável de paz. Então, nós estamos vivendo sim o relógio profético. Eventos que mudariam ou mudaram a geopolítica recente. São eventos que estão mudando a geopolítica recente. Você vê só os Estados Unidos taxando todos os países que... Queridos, então você vai ver isso aí, você vai ver a expansão da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então você vai ver o conflito na Ucrânia, que não tem como cessar, um país pequeno, contra com a Rússia, mas que ali a OTAN ela vai lá e fornece todos os mecanismos para a Ucrânia, que a Ucrânia consegue ir lá e bombardear lá a Rússia, né? No caso, você vê tensões entre China e Estados Unidos, que são duas potências. Agora estão brigando brigas assim de igual para igual. Por quê? Porque a tecnologia e a globalização fez com que eles pudessem agora estar brigando ali de igual para igual. E também na parte financeira, né? Crescimento do poder do Irã. Quando você olha fala Irã, você já fica assim já, porque é a Pérsia. E a Bíblia fala muito sobre a Pérsia contra Israel. Então, quando você começa a ver isso aí acontecendo, essas alianças militares no Oriente Médio, você já tem que começar a colocar a sua barba de molho, né? Porque algo está para acontecer ainda maior. Todos esses fatores desenham e redesenham o equilíbrio global de poder. Um país querendo ter mais poder do que o outro, uma nação querendo dominar. E você vê uma nação só querendo dominar todo o mundo. O que pode acontecer no futuro? Alguns cenários analisados por estudiosos podem levar você a entender grande conflito regional no Oriente Médio, grande conflito. Choque entre grandes potências,
que já está acontecendo. Você olha para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, para a Índia, você vai ver que está tendo choques ali, né? Choques que foram os outros, né? Os outros jogos do tabuleiro que você pega ali você olhando para a Coreia do Norte, né? Que é um país pequeno, mas que pode fazer os grandes brigarem. Veja só, a Ucrânia é um país pequeno que está fazendo todo ali a Europa, né, ficar em choque. Se você olhar, é porque a OTAN ali tem que cumprir certas, né, certas ordens ali que foram tomadas pela Ucrânia para abastecer a Ucrânia com armas, com dinheiros, né, para comprar armas, e eles têm que fazer isso aí para que possam ali estar guerreando contra a Rússia. Então quer dizer que não é só a Ucrânia que está ali guerreando, é um país pequeno, mas que na realidade tem muitos outros países ali envolvidos, porque se você pega a Europa, a França, a Inglaterra, todo esse povo aí que fazem parte da OTAN está envolvido também nessa guerra. Então é muito importante estudar a geopolítica e, mais importante ainda, a geopolítica profética. Então, quando você vê o choque entre grandes potências, é porque já está havendo esse choque, né? Se você olhar os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia e assim por diante, as grandes potências que tem, você vai ver que eles já estão em choque. E a maioria está em choque contra os Estados Unidos, né? Que é um país, uma potência, mas que na realidade as outras potências estão em choque com ele. Surgimento de alianças militares globais, é o que eu já expliquei e vou explicar novamente. Olha só quantos países podem se aliançarem aí juntos numa aliança aí militar, né? Você coloca aí a Rússia, coloca a China, coloca aí a Índia, coloca a Turquia, coloca o Irã e assim por diante, pode se aliançar aí e virar essa aliança global aí que, né? Fora se eles dominarem ali o que eles querem dominar, que a maioria já está dominando, que é a parte da ONU, que a ONU ela pode mandar tudo militariamente, né? Se você olhar militarmente, a ONU ela manda em toda essa parte, né? Então você vai olhando isso aí, você vai ver que já está surgindo as alianças militares e a reorganização do sistema mundial. Depois da pandemia, o mundo está sendo reorganizado para esperar a volta de Cristo. Olha só, todo mundo está esperando a besta, eu estou esperando a volta de Cristo, né? O mundo está sendo reorganizado, mas para quem é cristão, para quem é de Deus, está sendo reorganizado para a volta de Cristo. Então, uma conclusão espiritual para você que eu quero deixar: a geopolítica profética não é apenas sobre política, ela também chama a atenção para vigilância espiritual, preparação espiritual, compreensão dos tempos. Como Jesus disse para nós, Jesus disse para mim, disse para você: quando virdes estas coisas acontecer, sabei que está próximo. Então esse tipo de estudo pode assim vir a fazer muito bem para você que está aí muitas vezes é disperso, né? Displicente, vamos colocar essa palavra também. Então é bom para você acordar, que pode te ajudar aí espiritualmente a você buscar o reino de Deus, tá bom? Espero ter aí tocado o seu coração e posso ter explicado aí uma linguagem igual para igual com você, uma linguagem que você vai entender. Então, quando você começar a ver que a geopolítica, ela sendo geopolítica profética, nós vamos pegar do livro de Ezequiel, livro de Daniel, livro de Apocalipse, e nós vamos
poder ver e enxergar o que está acontecendo e o que pode acontecer. Esse canal é para isso, tá bom? O canal aqui, Radar Profético, é para nós estarmos cada vez mais atualizados sobre a geopolítica mundial e a geopolítica profética. Forte abraço, até o próximo vídeo aí. Quero pedir para você aí, queridos, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer aí, tá bom? Estou começando agora esse canal e preciso demais que você se inscreva. E não só isso, também compartilhe na sua rede social. E ó, queridos, também faça aquele joinha, aperte lá aquele joinha, que é o like, e deixe seu like e comente, sobre o estudo. Se tem alguma pergunta, pode fazer ali também. Estarei pronto para te responder. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.